Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí a nossa, mais um estudo, mais uma live aí com o nosso querido amigo pastor Davidson, onde nós vamos falar sobre casamento e família, a partir da perspectiva da cultura bíblica, né? Isso é muito bom, muito importante. Nós tivemos aí um tempinho aí que a gente não pôde estar fazendo a live, não, o Davidson não estava fora do país, ele estava dentro do país. Não, foi algumas questões. Feriado, a gente não faz, né? E outras questões que aconteceram. Bom, se você que daqui a pouco, né, pode perguntar assim, pastor, mas se eu quisesse ter acesso a essas informações, como é que eu faria? De que modo eu procederia? Nós temos aqui, ó, o livro A Ética do Casamento Cristão, do Judaico, melhor dizendo. Esse aqui é o livro que ele escreveu, onde ele está trabalhando conosco, ok? Então, vale a pena adquirir esse livro aí, ó, A Ética do Casamento Judaico. Ele também escreveu um outro livro, uma outra, eu chamo de Pepita de Ouro, que é esse aqui, ó, que também já teve oportunidade de compartilhar conosco, né? Revelações originais do Salmo 23, todas elas indo no profundo, através aí do, como é que eu vou dizer, do hebraico. Então, eu quero te convidar, né? Se você, pastor, eu quero adquirir, como é que eu faço? No final do programa, nós vamos estar colocando aí, né, o telefone que você vai poder fazer contato com o pastor Davidson e aí poder, então, solicitar ele esse livro. Eu não vou demorar, eu já vou chamar o pastor Davidson para que ele possa estar aí a posto. E aí, cadê o pastor Davidson? Ah, tá aqui. E aí, meu amigo, bom dia, tudo jóia? Bom dia, pastor Aderson. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, Um pouquinho graças a só Deus. gripado aqui, né? Tendo que lidar ainda com os efeitos da gripe, mas dá para fazer nosso estudo sim, se Deus quiser. Dá para fazer, dá Isso. para fluir, show de bola. O pastor Davidson não estava viajando ainda, ele só vai viajar no final do ano. Ele disse que vai para Paris, depois Portugal, né? Então, Aí depois eu vou pegar o jatinho do Elon Musk e vou até a Lua lá conhecer como é que é a Lua lá em cima. é verdade. Pastor Davidson, fique à vontade, tá? Deus abençoe você e nessa condução aí do nosso estudo, tá bom, Amém. querido? Obrigado, pastor Aderson. Vou pedir aqui já para compartilhar a tela. Deixa eu ver se eu consigo aqui. É só o irmão liberar, querido. Ok. Pronto, Fogo. agora já estamos com a tela compartilhada, né? Já estamos aqui com o livro A Ética do Casamento Judaico. Estamos aqui no capítulo 8, né? Começamos a falar sobre os direitos da mulher e chegamos aqui na parte das restrições impostas à mulher na época bíblica, né? Naquela cultura bíblica que, ao mesmo tempo que é muito bonita, é muito interessante da gente conhecer, mas tinha também suas peculiaridades.
Era de fato uma cultura patriarcal e temos que levar em conta isso, né? Como nós temos estudado aqui, que o fato de ser uma cultura patriarcal e nós não podemos olhar para o texto bíblico com os olhos de hoje, né? Do século XXI, olhar com os valores que temos hoje. Então, vivemos numa sociedade ocidental e numa sociedade pós-revolução feminista, não é? Então, as mulheres conquistaram muitas coisas ao longo da história, muitos direitos, e isso está correto, isso é bom, não é? Claro que há alguns desvios, como sempre, né? Tudo que a humanidade coloca a mão acaba desvirtuando, por melhor que seja a ideia inicial. Mas o fato é que as mulheres conquistaram muitas coisas, mas temos que olhar para o texto bíblico como um produto de um contexto social de época. Então, você precisa levar isso em conta para que você não esteja achando muito estranho, né? Tudo que a Bíblia revela sobre qual era a condição da mulher. Bom, então vamos falar hoje aqui, nesse estudo de hoje, sobre as restrições impostas à mulher, né? Já vimos aqui alguns direitos delas, aqui no começo, né, desse capítulo 8 do livro. Estou até voltando aqui um pouco na tela para você ver. Aqui, ó, falando sobre a mulher israelita, não é? Falando sobre algumas coisas interessantes sobre elas. Então, se você quiser retomar o que nós já vimos aqui de alguns conceitos importantes, você pode rever as aulas anteriores, né? Especialmente a aula anterior, que é quando eu trato propriamente do direito da mulher mesmo, né? Como nós vimos aqui. Vamos agora continuar, então, falando sobre as restrições a essas mulheres antigamente, né? Bom, Israel era uma sociedade definitivamente patriarcal. Em geral, os homens eram os chefes da família e do governo também. Embora aos olhos de Deus a mulher fosse de igual importância à dos homens, estes não as viam assim, tá? Então é importante você perceber. Ou seja, na visão de Deus, né, que é o modo como ele criou originalmente, e era para ter permanecido assim, caso não houvesse pecado, a mulher era completamente igual ao homem, em importância, só não era igual, claro, em termos de constituição física, pensamento, hormônios, né? Aí não, aí claro, tem diferença. Porque Deus fez homem e mulher, né? São polaridades diferentes, são sexualidades diferentes. Mas em termos de importância, em termos de valores, né? Homem e mulher são plenamente iguais. Nós já vimos aqui em alguns episódios anteriores também o quanto, inclusive, o homem e mulher juntos, no casamento, espelham ou representam de modo mais completo a imagem e semelhança de Deus, tanto o homem quanto a mulher, os dois juntos, não é? E, de fato, o texto bíblico também diz que Deus criou a mulher para ser idônea, ou seja, plenamente equiparada ao homem. Nem maior, nem superior e nem inferior. Nem maior, nem menor, não é? Mas ambos igualitariamente, um complementando o outro. Certo? Muito bem. Então, para Deus estava muito claro, porque foi assim que ele criou, tanto o homem quanto a mulher. Ele teve essa percepção, esse desejo inicial, e essa era a intenção dele, não é? Mas o pecado entrou na humanidade e estragou tudo, como nós já conhecemos, nós já sabemos. Então, embora aos olhos de Deus a mulher fosse de igual importância dos homens, naquele substrato cultural oriental, no período bíblico, a sociedade era patriarcal. Então, esses homens não as viam assim. Eles, de modo inadequado, de modo deturpado ao propósito de Deus inicial, eles então começaram a diminuir a importância social da mulher. Havia algumas leis na Torá, que é o Antigo Testamento, né? O Pentateuco, que punham sérias restrições à mulher devido a esse substrato cultural, tá bom? Eis algumas dessas leis que pareciam impor restrições à mulher em suas atividades, em sua atuação social e em seu valor pessoal básico também. Tá bom? Tudo isso aqui, a própria lei
demonstra esse substrato cultural histórico, que era um substrato cultural de época, tá bom? Hoje em dia, com as conquistas, né, das mulheres na sociedade ocidental, a gente já consegue ver um equilíbrio nisso. Agora entra em desequilíbrio quando alguns movimentos, né, de luta pelas mulheres, na verdade, acabam deturpando e entram para o extremo oposto, que é o ódio aos homens. Aí é uma deturpação e pretendemos falar desse tema no nosso próximo encontro, sobre tanto o machismo quanto o feminismo também, o quanto isso é prejudicial à sociedade, tá bom? Isso vamos preparar esse material para provavelmente abordarmos nosso próximo encontro na semana que vem, se Deus assim nos permitir, né? Bom, normalmente só os homens podiam ser donos de alguma propriedade. Uma mulher podia até herdar os bens dos seus pais somente no caso de não haver filhos no sexo masculino. Aí temos uma passagem aqui que espelha essa lei. Deixa eu ver se eu consigo abri-la. Número 27:8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Então, quando não há filho, certo? A filha herda a herança do pai. Tá bom? Mas, via de regra, era sempre o homem, né? Que governava, que herdava, que administrava, que fazia tudo. Temos uma outra questão aqui também importante, que demonstra o quanto a mulher ela era subvalorizada, né? Caso uma mulher fizesse uma promessa ou um juramento, até mesmo para Deus, né? Só poderia mantê-lo se o marido concordasse com esse juramento, com essa promessa. Olha só, né? O marido é que dava a palavra final. Geralmente era assim, né? Olha o texto, números 30. Versículo 10. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com a obrigação de um juramento, e seu marido o ouviu, e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, né? Ela fez o voto, o marido não falou nada, ele ouviu, não falou nada. Então, nesse caso aqui, se ele calou, ele consentiu, né? Nem sempre quem cala consente, mas nesse caso aqui da lei, valia como consentimento, né? E toda obrigação com que ligou a sua alma, no caso a mulher, será válida, tá bom? Agora versículo 12. Porém, se seu marido lhes anulou, ou seja, se ele protestou na hora que ela fez o voto, já que ele ouviu, ele protestou, no dia que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação de sua alma, não será válido. O seu marido os anulou, e o Senhor lhe perdoará, tá bom? Então é importante você entender aqui que há essa condição. Se a mulher fez o juramento, fez a promessa para Deus, ou o juramento para alguém, né? Para uma outra pessoa, ter uma outra mulher, pode achar que eu pago, né? Vou jurar o pagamento aqui de alguma coisa que pegou emprestada, né? A palavra final é do marido, entendeu? Se ele concordasse, se ele ficasse calado, era sinal de que concordou. Então a mulher podia seguir, né, com a sua obrigação, mas caso ele não concordasse, desfaria tudo. Era o marido que tinha a palavra final, certo? Bom, em caso de uma mulher não ter filhos, logo se supunha que o problema estava restrito a ela, e que isso era sinal de que Deus não se agradava dela também. Essa é uma passagem interessante, porque é claro que os homens também podiam ficar estéreis em termos de biologia, né, de saúde. Mas como não se tinha exames para fazer na época, não tinha como, né, fazer isso, nem mesmo essa ideia, culturalmente toda a situação de ausência de filhos era atribuído à esterilidade da mulher. É como se a mulher tivesse com defeito. E o homem casou com ela com esse defeito de não conseguir dar filhos para ele, né? Era uma vergonha para a mulher, era também uma situação delicada para o homem, porque ele queria ter filhos para poder suscitar descendência. Então,
Isso significava, de modo tácito, né, culturalmente, de que a mulher é que estava desagradando a Deus, por isso que ela estava estéril, tá bom? Vamos ver aqui Gênesis 30, versículo 1, 2 e 22, né? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Isso aqui era muito comum. As próprias irmãs eram rivais, né? As esposas, na verdade, eram rivais. Na época se era permitido ter a poligamia, né? Então teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Veja o quanto ela estava desesperada por causa da sua condição social, pelo fato de ser considerada estéril, né? Era vergonhoso para ela estava a ponto de morrer. Talvez seja exagero, né? Mas, pelo menos emocionalmente, ela se sentia assim, entendeu? Uma mulher morta para o seu marido, já que ela não conseguia dar filhos a ele. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. Ela aborreceu a Jacó, né? E disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Pensei por substrato cultural, né? Já se considerava ela a culpada pela esterilidade, mas de fato, já que com a sua irmã, que também havia se casado com ele, ela tinha dado filhos, então de fato o problema não estava nele, estava nesse caso realmente com Raquel. Versículo 22 agora, lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Né? De tanto ela clamar, ela pedir, Deus viu o desespero dela, então Deus teve misericórdia e abriu a madre de Raquel. Né? Muito bem. A mulher tinha que ter as provas também da sua virgindade, por ocasião do casamento. Nós já vimos essa condição aqui, né? Se você quiser resgatar um estudo mais aprofundado, volte a alguns vídeos aí. Volte aqui no livro, né? Que vai ser também bênção para a sua vida. Mas vamos ver aqui Deuteronômio 22, que fala sobre essa condição imposta à mulher, né? De provar que ela era virgem. Já que para o homem não era possível fazer essa prova, né? Para a mulher era, não é? Porém, se isto for verdadeiro, isto é, que a virgindade não se achou na moça, né, do ano que se casou, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, o pai dela, né? E os homens da sua cidade a apedrejarão, sim, pena de morte para quem se casou e enganou, dizendo que era virgem, se não pudesse provar a virgindade. Veja como era na época, né? Infelizmente, até hoje é assim em algumas comunidades de cultura árabe, não é? Que essa é uma cultura muito próxima lá de Israel antigo, e vivem hoje ainda como se vivia na época de Abraão. Né? Então, essa cultura ainda existe hoje. Tá? Mulheres precisarem comprovar a virgindade para ela na caso de vida ou morte. Né? Então, os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, ou seja, mentiu. Né? Isso trouxe mácula para a sociedade, não apenas para o marido e para a família dele, mas também para a sociedade inteira, né? Vergonha, inclusive, para o pai dela e para a mãe dela e para a família dela. Não é? Era uma situação muito séria na época. Pois fez então loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, e assim tirarás o mal do meio de ti. Eu também expliquei aqui qual era a situação de Maria, mãe de Jesus. Não é? Quando ela se achou grávida do Espírito Santo, era essa mesma cultura aqui. Por isso aqui, José tentou deixá-la secretamente, mas o anjo do Senhor o impediu, né? Mas ele quis deixá-la por causa disso, para não infamá-la e não ter que apedrejá-la. Ela morreria. Se José, como homem, denunciasse para os anciãos, Maria morreria apedrejada. Veja a situação dela, né? Então, para o homem, claro, era impossível provar a sua virgindade, mas para a mulher, por ser possível, e também por essas questões, né, culturais e sociais da época, a mulher era obrigada a comprovar que era virgem. Senão ela era tida como uma mulher defeituosa, mais ou menos que uma posse defeituosa do marido. Né? Já que naquela sociedade, por deturpação, o casamento era feito como se fosse um contrato social mesmo, né? Um negócio feito entre famílias.
Então, ambos, como qualquer negócio, ambos os contratantes ali, os negociantes, eles tinham que estar satisfeitos com o casamento, tanto a família do noivo, o próprio noivo e também a família da noiva e a própria noiva, né? Deveria haver essa questão contratual, né, que produzisse a felicidade e a satisfação para os dois lados desse contrato. Bom, o valor monetário atribuído à vida de uma mulher equivalia a metade do valor atribuído à vida do homem. Veja também, né, como que desde muito cedo essa deturpação contra as mulheres já começou a acontecer, fruto, né, do pecado, do modo cultural. Né? Levítico 27 fala isso, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, falando aos filhos de Israel, dize-lhes, quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata. Olha só, 50. Né? Ciclos em hebraico é shekels, que é a moeda que ainda hoje está vigente em Israel. O shekel, né, que são ciclos de prata. Então o homem valia 50, tá? Segundo o ciclo do santuário, segundo a moeda do santuário, né, que era o shekel. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Então, um pouquinho acima da metade, né? Metade de 50 a 25, a mulher valia 30. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Ou seja, da criança até a idade inicial, equivalente, né, para a maioridade, digamos assim. Né? Não era esse conceito de maioridade, mas era de 5 anos até 20. Né? A juventude, a primeira juventude. Né? E a tua avaliação, então, do homem será de 20 ciclos, aí baixa, né, a avaliação. Da mulher, 10, olha só, metade. Aqui é exatamente a metade. Né? Se for de 1 mês até 5 anos, ou seja, na infância mesmo, né? A tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. E a tua avaliação para a mulher será de 3 ciclos de prata. Né? Então, um pouquinho acima da metade também. Equivalente à metade, né? Se for de 60 anos e acima, ou seja, 60 anos para cima, será de 15 ciclos de prata. E pela mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme a resposta daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Então, esse valor aqui, né, dispare, sendo a mulher geralmente a metade do que vale o homem, é equivalente a qualquer tipo de oferta que se fazia, uma promessa que se fazia no templo. Então, a avaliação do homem e da mulher tinha peso diferente, tá? Isso aqui demonstrava, então, como que a sociedade enxergava o valor da mulher. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia.
Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Binon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. O valor é na metade do que de um fato valia o homem, não é? Para os nossos ouvidos hoje, no século XXI, né, aqui na cultura ocidental, isso é uma loucura, né? Mas na época era assim que, de um modo geral, a sociedade via e enxergava essa situação, né? Bom, os que achavam que as mulheres eram propriedade de alguém, criam também que elas eram muito simples e precisavam de proteção. Aqui já começa essa ideia mais tradicional de que cabe ao homem proteger a mulher, não é? Do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, né? Proteção. Então, é uma via que, na verdade, não tem volta, né? Se a mulher ela quer ser entendida e protegida, preservada como sexo mais frágil, né? Ela precisa estar com um homem que tem essa visão. Não é visão machista, mas é uma visão mais conservadora, entendeu? Para que ele também veja e entenda que ela precisa de proteção. Agora, se a mulher quer entrar na onda atual, né, da nossa sociedade, de mulher empoderada, mulher que é superior ao homem e considera todo homem porco chauvinista, né, como se falava o movimento feminista antigamente, né? É todo porco, ninguém vale nada, coisa e tal. Se ela entrar por esse caminho, ela vai ter que pagar o preço de, culturalmente, não fazer esse papel da mulher que precisa de proteção. Entende? E isso até mesmo se verifica na nossa cultura brasileira, quando antigamente entrava no ônibus uma mulher, o homem se levantava para dar um lugar a ela, né? Hoje em dia é assim apenas quando a mulher é grávida ou é muito anciã, né? E ainda assim, você tem quase que implorar para que alguém se levante, porque não é natural, né? Devido a essas questões também de revolução cultural, como isso acontece, inclusive, nos transportes públicos, né? Então, esse é um fator também cultural a se observar. Bom, a mulher, então, tinha essa ideia de que ela era muito simples, era simplória, não conseguia entender como é que o mundo funcionava, né, em sua plenitude de maldade. Então o homem a protegia. Tá? Essa era a ideia antigamente. Por causa disso, não se estimulava a educação extrafamiliar para elas. Ou seja, de fato, as mulheres, as meninas, eram educadas por suas mães dentro de casa. Ela não tinha esse esforço para elas aprenderem a ler, a trabalhar. Não, isso é coisa atual, né? Da nossa sociedade, inclusive. Mulheres eram criadas desde criança a cuidar da casa. E só. Aprendia só o necessário para poder exercer as suas funções como filha, né, do pai lá, da mãe, ajudando a cuidar da casa e depois quando se casasse, né? Então não se estimulava a educação extrafamiliar para essas mulheres.
E eram muito poucas as que tinham uma carreira própria. Existia, claro, né? Mas eram poucas, não eram muitas, tá? Isso dependia do modo como ela foi criada pelo seu pai e depois com que ela se casou, né? Para poder ter uma vida mais plena. Muitas se casavam tranquilamente, sem questionar nada. E as que não se casavam continuavam debaixo da autoridade e proteção do pai, tá? Então, essa era a condição. Nessa sociedade, os pais gostavam mais de ter filhos do sexo masculino do que do feminino, né? Porque, claro, tinha mais valor, né? E como também já expliquei, né, em aulas anteriores, numa situação de invasão de um outro povo, era mais importante para a nação ter homens do sexo masculino ali, para poder lutar e defender a cidade numa situação de guerra ou de invasão, né? Mesmo numa disputa judicial feita lá na entrada da cidade pelos anciãos, uma família que tivesse mais filhos homens levava vantagem numa disputa qualquer que acontecia, tá? Essa atitude, então, tinha reflexos no baixo valor atribuído à mulher. Isso não quer dizer que os homens não amassem a sua esposa e filhas, e por vezes não as tratassem de igual para igual. Quando o homem maltratava ou humilhava a sua mulher, muitas vezes era repreendido pelo pai e irmãos dela. Tá? Então havia, de fato, essa cultura de proteção à mulher. Tá? É evidente que alguns homens amavam profundamente a esposa, o que é demonstrado pelo fato de Jacó ter trabalhado tantos anos para se casar com Raquel. Tá? Nós já conhecemos a história, mas é bom dar uma olhadinha lá. São alguns versículos apenas, né? Gênesis 29, de 15 a 30. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, ou seja, familiar, né? É parente. Não é irmão de sangue, mas parente. Hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. Labão era espertalhão, né? Ele ludibriou aqui Jacó. E Jacó também era espertalhão, ludibriou seu irmão, então eras por elas, né? Como dizemos aqui, né? No provérbio popular, ladrão que rouba ladrão tem celo de perdão, né? Claro que isso é piada, claro. Mas enfim, né? Declara-me qual será o teu salário, ele pergunta. E Labão tinha duas filhas. O nome das mais velhas era Lia, em hebraico Lea, né? E o nome da menor, Raquel, em hebraico Rahel, que significa ovelha, né? Talvez indicando o seu temperamento dócil. Né? Talvez também tenha sido esse temperamento que Jacó viu, percebeu e se apaixonou, né? Por ela, pela beleza física e também pelo temperamento. Lia tinha olhos tenros, ou seja, olhos gordos, né? Talvez inchados, olhos baços, que eram olheiras, né? Ela profissionalmente tinha olheiras. E na cultura de Israel, até hoje, os olhos da mulher são a parte que mais chama a atenção dos homens, né? Por isso que as mulheres andam de burca nesses lugares, né, de cultura árabe. Ela anda toda tapada, só com os olhos, né? Que ela precisa ter os olhos desvendados para poder andar na rua, para poder enxergar, né? Mas ainda assim, as mulheres casadas usam, inclusive, uma espécie de véu até nos olhos, né? Um véu meio transparente que ela consegue enxergar, mas não consegue vê-la em seus olhos, né? Porque na cultura oriental, os olhos da mulher são uma área de beleza e de atração dos homens, né? Por isso que a Bíblia fala aqui que ela tinha olhos tenros, ou seja, olhos passos, então, em outras versões, né? Olhos inchados, olheiras, mostrando que ela tinha olhos feios. Por isso, Jacó não se apaixonou por ela, né? Mas, como foi enganado por Labão, né? O seu futuro sogro, ele teve que ficar com a mulher de olhos inchados ali, né? De olheiras. Mas Raquel era de formoso semblante. Ela tinha olhos colocados no lugar, tudo bonitinho, né? E formosa à vista, ou seja, ela era bonita fisicamente e também, possivelmente, tinha temperamento tranquilo, né? Temperamento dócil. Tudo isso cativou o coração de Jacó. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei. Ela falou para Labão, né? Porque amava Raquel, não a Lia, né? 7 anos te servirei, por Raquel, a tua filha é menor.
filha mais nova, né? Então disse Labão, melhor é que eu dê a ti do que eu dê a outro homem, ou seja, que não seja parente, né? Fique então comigo, ou seja, ele aceitou os termos do negócio. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Estes lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que a amava, né? Ele estava encantado pela moça, né? Então, ele trabalhou 7 anos, na época, né, o tempo passava mais devagar, pelo menos essa era a percepção, né, das pessoas. Hoje em dia temos uma percepção de que o tempo passa rápido, embora, claro, o tempo seja o mesmo, né? Mas a nossa percepção ficou diferente, por causa até de questões culturais, mas enfim. Este lhe pareceram com poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, depois de 7 anos, né? Porque meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, para serem testemunhas, né? E fez um banquete, já era o banquete do casamento. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, preparou Lia para casar com ele, né? E trouxe a Jacó, que a possuiu, ou seja, ela estava toda. Na época, as mulheres usavam aqueles véus, né? A burca, com véu, coisa e tal, para o casamento. Ele fez de propósito, e Jacó, talvez com tomado bastante vinho, né? Já bastante alto, na sua percepção, não percebeu que era Lia em vez de Raquel. Né? Ele estava completamente embriagado ali, né? Labão deu a sua serva Zilpa a Lia, a sua filha por serva, né? Muito bem. E aconteceu que pela manhã, só quando acordou, viu que era Lia e não Raquel, né? Pelo que Jacó disse a Labão, por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel, porque então me enganaste. E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Bom, ainda que tenha sido esse o costume, essa lei, ele devia ter avisado antes, né? Ele fez de propósito, para poder enganar e se aproveitar lá do trabalho braçal de Jacó. Possivelmente, Jacó era uma pessoa, né? Um homem, um profissional, bastante competente, a ponto de Labão querer enganá-lo, né? Para poder tê-lo mais tempo lá trabalhando para ele. Cumpre a semana desta, ou seja, a semana do casamento, né? Porque o casamento durava uma semana, como nós já vimos também. Então te daremos também a filha, né? No caso a Raquel, a que ele queria, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Ou seja, ele trabalharia mais 7 anos à frente, mas se casaria com as duas agora, né? Essa era a ideia. E Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia. E então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, logo depois, né, praticamente na mesma semana lá, né? E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, possui também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Interessante que o texto não diz que esses 7 anos para Raquel, esses segundos 7 anos, né, totalizando 14, não passou como se fossem dias, né? Porque ele foi enganado, ok? Imagina também a frustração da própria Raquel, né? Ao ver que ela não se casaria inicialmente e que a sua irmã mais velha que foi dada como esposa para Jacó. Mas depois o desfecho também foi feliz para Raquel, né? Bom, vejamos o que diz a Mishnah, que é um registro, né? Um registro da tradição oral, da Torá oral, né, de Israel. Então, se registrou essa tradição oral durante muitos anos. Chama-se Mishnah, tá? Vejamos o que diz a Mishnah sobre o amor. E em seguida, o seu comentário feito por Bunyan, né, que é um dos autores que eu trabalhei aqui nesse meu livro, que é, na verdade, a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, a Mishnah diz o seguinte: todo amor dependente de um interesse específico, quando deixa de existir o interesse, morre o amor. Mas o que não depender de qualquer interesse específico, este não acaba jamais, né? Então, o amor realmente jamais acaba, desde que seja um amor puro, não um amor interesseiro, né? Claro que existe diferença entre amor interessado e amor interesseiro. O amor interessado é o interessado pela pessoa, pelo outro, não é? Pelo cônjuge,
pelo noivo, pela noiva, pelo namorado, pela namorada. O amor é interessado pelo bem do outro. O amor interesseiro é interessado em grana, interessado em vantagem social, interessado em outra coisa que não seja o próprio amor, não é? Então, a tradição judaica já fala isso, olha que interessante, né? Qual é o amor dependente de um interesse específico? É o amor de Amnon e Tamar. E qual é o amor não dependente de um interesse específico? É o amor de Davi e Jonathan, né? Aqui, claro, não tem conotação sexual alguma, né? Não há uma conotação homossexual aqui. O que há é amor-amizade, né? Essa amizade profunda, pura, entre eles dois. Muito bem. Amnon, diz a Mishnah, é um exemplo de amor dependente de um interesse específico que deixou de existir. O Sefer em hebraico é livro, né? O Sefer Mussar observa que tipo de coisa deixará de existir. Por exemplo, o apetite dos baixos instintos, né? Que é os apetites sexuais, né? Como quando alguém deseja uma mulher ou mantém amizade com alguém porque se beneficia de sua riqueza. No primeiro caso, se a mulher adoecer e sua beleza diminuir, então teu amor se desvanecerá. No segundo, se seu amigo fechar a mão firmemente, deixando de conceder-lhe benefícios, aqui benefícios financeiros, né? O seu afeto também desapareceria. E o mesmo ocorre com tudo relacionado às necessidades do corpo. O homem sujeito a condições acaba sendo igual a nada, uma vez que desaparecida a causa, o efeito resultante, idem, né? Também desaparece. Rabi Baquier observa que Salomão sugeriu algo similar ao escrever a graça é enganosa e a beleza uma vaidade. Em seu comentário, Rashi, Yosef e Abetz assinala, pelo amor de uma mulher, o homem se casa e, conforme as escrituras, deixará o homem seu pai e sua mãe. Mas nada além disto, não abandona o seu próprio ego, suas esperanças e aspirações. Mas Jonathan, esse amigo de Davi, né, o fez cuidando mais de Davi do que de si mesmo, né? Então veja que bacana, né? Quando nós realmente compreendemos o que significa essa amizade, esse amor com zelo, desinteressado, amor real, não é feito entre amigos e também entre pessoas. Muito bem, já terminamos aqui o nosso cronograma, né, do que havíamos preparado para hoje. E vou aqui liberar o nosso. E o pastor Davidson acabou, na hora de liberar, ele acabou caindo, mas ele já deve estar retornando aí, queridos. Bom dia. Quero desde já agradecer a presença dos amados irmãos, o pastor Flávio Andrade, um amigo, né? A Zilmar também está aí conosco, a Áurea também está conosco. Deus abençoe a todos vocês. O pastor acabou caindo na hora que ele foi liberar aí, tirar lá da tela que estava sendo compartilhada, mas se Deus quiser, ele já deve estar entrando. Queridos, estamos aí então encerrando, não hoje propriamente dito, né? Temos mais 2 quartas-feiras aí para a gente poder esgotar essa questão aí do livro que o pastor Davidson escreveu, A Ética do Casamento Judaico, né? Então nós estamos aí trabalhando com esse livro, ele está retornando aqui. Joia, já o pastor Davis está retornando aí. Ei, cliquei errado aqui de novo, aí caí. Estou fazendo igual o J Neto, né? Eu voltei. Então, quer dizer, aqui, ó, o livro do pastor que ele escreveu, aqui onde temos todas essas informações. Se algum irmão quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade para fazê-la, colocando seu comentário aí no chat, né? Vale lembrar que além desse livro, ele escreveu também um outro livro, Esse aqui, né? Revelações Originais do Salmo 23, tá bom? Você pode adquirir, você que mora no Rio de Janeiro, você pode adquirir, é só entrar, fazer contato com ele vai passar o telefone. É verdade, pastor Flávio, ele ficou emocionado. Aí acabou caindo. Muitas emoções, né? Como É verdade, muitas emoções.
E aí ele diz assim, a gente está aí, então, hoje vimos essa segunda parte, na semana que vem nós vamos falar aí um pouquinho sobre Machismo e dois... feminismo. Oi? Vou falar sobre machismo e feminismo, claro, fazendo um apanhado desde a época bíblica até a revolução, né, que temos hoje na sociedade. São dois posicionamentos que a gente vê que geram muito conflitos, até mesmo dificuldades dentro da família, né, dentro do lar. E a ideia é trabalhar esses pontos, fazer esse apanhado, mas à luz das escrituras sagradas, né? Porque para a gente poder esclarecer. Então, eu quero te convidar, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, justamente às 7 horas da manhã, para que possamos, então, estar aí fazendo esse estudo. E na outra quarta-feira, nós faremos a conclusão e já estamos pensando aí no futuro um outro trabalho para ser feito aí. Se você tiver alguma sugestão, né, Pastor Davis, também pode fazer isso, né? Pode, Tiver alguma fazer sugestões de temas, né, para a gente trabalhar aqui. É verdade, fique à vontade. Quero convidar então o pastor Davidson para fazer a oração final. Pelo que eu estou vendo, deixa eu ver aqui, acho que não tem nenhum comentário propriamente dito, né? Nenhuma pergunta. Então nós vamos encerrar nossa live dessa manhã, pedir ao pastor Davidson para que esteja orando. Amém. Um abraço aí para os irmãos, né? Áurea, Zilmar e o pastor Flávio Prado. Professor meu, né, de Teologia do Novo Testamento no seminário. Lembro com carinho das aulas, né, que tive lá com ele. Muito bem, vamos orar então. Para te exaltamos pelo privilégio que temos em estar, ó Pai, estudando a Tua Palavra mais uma vez. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção para a nossa compreensão de tudo que a Tua Palavra nos ensina, os valores eternos da Bíblia, e o quanto a gente precisa moldar o nosso caráter, o nosso coração, a nossa mente. Então pedimos ao Pai que possamos compreender tudo o que o Senhor tem a nos ensinar no dia de hoje. Então esteja, ó Pai, neste momento, consolidando aquilo que aprendemos e nos abençoando também, nos guiando para o próximo tema, na semana que vem, se o Senhor nos permitir. Falar, ó Pai, sobre machismo e feminismo do ponto de vista bíblico e cultural. Então, nos dá essa graça, esse esclarecimento e essa bênção, como nós te pedimos, em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém. E amém. Amém. Queridos, estamos encerrando então. Retornaremos na próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira, se você puder, já separa aí já os seus comentários. Se quiser me mandar no zap particular também, fique à vontade, porque nós iremos comentar com o pastor acabou de dizer sobre feminismo e machismo, e aí vamos trabalhar o aspecto da cultura, vamos trabalhar também com base nas escrituras sagradas, tá bom? Amém. Tchau, shalom, obrigado mais uma vez, pastor Davidson. Shalom, Deus abençoe a todos. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Binon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.